Exatamente, Daniel. Teremos uma reviravolta no saque calamidade aqui para Cachoeira do Sul. Isso que a gente vai abordar agora com o procurador-geral aqui do município de Cachoeira do Sul, Hélio Garcia, que participou de uma audiência pública na tarde de ontem, justamente para tratar esse assunto aqui para Cachoeira do Sul, também de interesse de outros municípios como Sapiranga e Novo Hamburgo. Procurador, o que tivemos dessa audiência pública? Um retorno positivo, favorável, que Cachoeira do Sul pode se enquadrar novamente a conseguir o benefício do saque calamidade para toda a população cachoeirense. O que foi acordado dentro dessa reunião ontem à tarde? Boa tarde. Boa tarde. Realmente tivemos uma audiência bem complexa, uma audiência que o juiz federal presidiu, com 3 procuradores da República, com um defensor público da União, com 4 advogados da Caixa Econômica Federal e com os procuradores dos municípios envolvidos. Bom, a gente debateu muito na audiência e eu consegui colocar ao juiz a peculiaridade de Cachoeira do Sul, o porquê que Cachoeira do Sul foi afetada toda a população. Expliquei para ele que Cachoeira sofreu pelo isolamento. Nós ficamos 12 dias sem um caminhão poder entrar em Cachoeira do Sul. Fomos abastecidos de oxigênio no hospital por helicóptero diariamente. Eu escoltei pessoalmente um caminhão de combustível às 10 horas da noite. Nós não tínhamos água potável nos supermercados, nós não tínhamos ficamos à beira de não ter alimentação. É óbvio que isso não foi divulgado sob pena de uma desordem social, mas Cachoeira, a população inteira foi afetada. Água, abastecimento de água, nós não tivemos também. Teve que vir o maior helicóptero da aeronáutica para poder arrumar nosso sistema de captação da Corsã. Então, eu consegui colocar isso ao juiz dizendo que Cachoeira foi afetada toda a população, não só, obviamente, que os desabrigados, aquelas pessoas que tiveram que ser retiradas dos locais onde moravam, foram muito mais afetadas. Mas, porém, toda a população como um todo, quem em casa não sofreu nesse momento de isolamento, isso eu consegui colocar na audiência. E aí, a Caixa Econômica Federal, analisando os documentos, constatou que a nossa Defesa Civil sim fez essa informação corretamente através do FID, que é o Formulário de Informações de Desastres, que está lá no Ministério, onde foi homologado o nosso decreto. E que nós tínhamos mandado algumas informações dos desabrigados com a Caixa Econômica Federal. Esse desencontro de informações, a Caixa Econômica reconsiderou e vai aceitar o nosso FID, que é o formulário do Ministério, e aí estão proporcionando que a gente possa fazer o saque para toda a população. Ok, o que aconteceu foi 2 documentos enviados, na hora de cruzar esses dados, houve essa incompatibilidade. Na verdade, a Defesa Civil fez o trabalho correto e encaminhou o formulário para o Ministério com todo o município de Cachoeira do Sul afetado. Concomitantemente, a Caixa Econômica Federal solicitou para liberar de imediato já os afetados. Aí a Secretaria da Inclusão Social encaminhou os afetados à Caixa Econômica Federal. Nesse meio termo, houve ação judicial. E aí a Caixa Econômica Federal resolveu debater isso na ação judicial. Agora, eles reconheceram na ação judicial, nessa audiência de ontem, na Justiça Federal, que sim, que eles podem, então, pegar o formulário encaminhado ao Ministério e aí sim vai proporcionar o saque. Então. Tudo isso ocorreu dentro daquela troca de situação de emergência para calamidade, isso tudo acabou atrapalhando um pouco. Perfeito. Nós tivemos um decreto de emergência em Cachoeira, o Estado fez um decreto de calamidade, depois o Estado reverteu o decreto de emergência, nós decretamos calamidade e nesse lapso temporal ainda houve ação judicial. Então, isso foi muito debatido também, as datas com relação aos decretos, mas chegamos a esse denominador que, independente da situação, hoje Cachoeira está em decreto de calamidade pelo isolamento, foi esse o nosso decreto, corretamente, e as informações foram prestadas no tempo hábil e corretamente ao Ministério, e isso foi reconhecido. Ok, tá certo. Agora a pergunta que todo mundo quer saber é quando esse benefício já pode ser sacado ou se tiver, obviamente, a situação efetivamente favorável para Cachoeira do Sul. Como é que estão essas tratativas? Importante essa informação à população de Cachoeira do Sul. Hoje ainda eu tenho uma reunião com a Superintendência da Caixa Econômica Federal, que a gente vai alinhar a documentação, e eu coloquei isso na audiência, queria que o juiz fixasse um prazo, inclusive, para isso, para que a Caixa Econômica Federal faça a sua reestruturação interna, então, para possibilitar o saque do Fundo de Garantia à População. Isso eu creio que levará alguns dias. Estou tentando com a Caixa e pressionando a Caixa Econômica Federal para que a gente consiga fazer isso a partir de terça-feira ou segunda-feira da semana que vem. Mas, como digo, só no final do dia ou amanhã eu tenho uma resposta um pouco mais concreta com relação a isso, porque vou me reunir com a Caixa Econômica Federal ainda hoje. Então, a expectativa é já na semana que vem ter essa tratativa, esse retorno positivo para Cachoeira.
Aos afetados pelo desastre foi de uma forma bem rápida que a Caixa Econômica Federal conseguiu, eu creio também que vai ser feito da mesma forma. É claro que nós estamos falando agora de uma população, de um número de habitantes e de beneficiários bem maior, mas a gente vai pedir para a Caixa Econômica Federal poder viabilizar isso o mais rápido possível. Ok. A Prefeitura tem mais ou menos o número de pessoas que vão poder sacar esse benefício? Você já tem esse levantamento? Eu não tenho aqui comigo, provavelmente é outra secretaria que vai ter que ter esses números, mas a Caixa Econômica Federal tem esses dados. Até por curiosidade vou solicitar. Mas independente se é 30 mil, 20 mil pessoas, se há um decreto a ser cumprido, ele deve ser cumprido. Tá certo. Então, o relato do secretário, melhor dizendo, procurador jurídico aqui da Prefeitura, Hélio Garcia Júnior, falando sobre o saque calamidade para Cachoeira do Sul, essa reviravolta a partir da audiência pública que ocorreu ontem à tarde, envolvendo Cachoeira do Sul, outros municípios também interessados. Cachoeira do Sul possivelmente vai ter essa situação favorável a partir da próxima semana, o saque, esse benefício junto à Caixa Econômica Federal. A gente segue acompanhando esse assunto tão importante para a comunidade cachoeirense.